Hoje teremos a nossa aula do professor Michael Padilha, falando um pouco mais sobre identificação de atletas. Lembrando que a aula passada do professor Emerson, ela contará até amanhã, no caso contou até ontem, hoje é terça, desculpa. No caso, ela contará até amanhã, às 23h59, para o ranking da taça nesta semana. A aula de hoje, nesta terça, e a próxima aula do professor Rodrigo Leitão, que ainda está com data definida, que ainda está com data a ser definida, quinta ou sexta, contará para o ranking da próxima semana. Então, essas duas próximas aulas, vocês têm até a quarta-feira da próxima semana para fazer as atividades e também assisti-las e ganhar os pontos também no fórum e contabilizar no ranking da taça. Além disso, colocaremos até o final da aula o material completo do curso. Vocês já tinham visto algumas partes do material no decorrer das aulas. Agora estamos com o material completo. Ele ficará lá próximo ao botão das regras da taça FI e contará também com o módulo pertencente a esta aula. Até o final da aula, esse material estará disponibilizado na nossa página. Além disso, lembrar também que hoje tem atividade e ao final da aula, 5 minutinhos, aqueles 5 minutinhos de interatividade no fórum, será disponibilizada essa atividade. Sem mais delongas, vamos iniciar a aula com o professor Michael. E boa noite, professor. Boa noite, Jans. Boa noite a todos. Pode tocar, professor. Posso? Só um minutinho aqui, só para eu colocar a fonte no computador. Senão acaba a bateria e a gente fica no meio do caminho aí. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar participando com o futebol interativo, né? Desse programa, né? Desse projeto de formação. Então, para mim é um prazer. Eu que sou coordenador do curso também de modelo de jogo, né? E também ministro aula lá. Aí agradeço o Marcos, primeiramente, por ter me convidado, né, para colaborar também e aprender um pouquinho aí nessa parte da iniciação à base desse curso, e agradecer ao Futebol Interativo pela confiança, né, que eles depositaram em mim, seja nos conteúdos ou naquilo que a gente sempre tem conversado aí e tocado para frente, né. Então, eu agradecer. E agradeço a todos a confiança aí de ter depositado em nós também a qualidade desse curso, né? Capitaneado aí pelo professor Marcos Reis. Peço desculpa que eu tive uma falha na conexão, então por isso do atraso, né? Então assumo aí essa culpa, digamos assim. E aí por isso que a gente teve esses 10 minutinhos de atraso. Então, mais uma vez, eu peço desculpa a todos, tá? Eu vou estar compartilhando aqui, na realidade, a aula que a gente vai estar no último capítulo 6 aí, que seria o fechamento, né? Por mais que tem outras aulas, mas eu começo me apresentando e colocando por onde eu passei, e dessa vez eu preferi ser, ao invés de mostrar, eu acho que falando da formação de forma bem sucinta, tá? Mas eu sou de Curitiba, eu estudei a graduação numa faculdade particular na qual eu era bolsista e funcionário da faculdade, então também trabalhava na parte administrativa, e durante 3 anos e meio eu participei de um projeto que era de iniciação ao futebol, e a gente competia lá entre escolas de futebol. Eu fui treinador do 13, 15 e 17, além de participar em estágio em outras modalidades, outras atividades aí que estão ricas para minha formação, né? Depois eu passei por um clube chamado Dínamo, que foi um projeto inicial que a gente jogou também, era para jogar o estadual, treinador do sub-15, por pouco tempo, porque depois disso fui para o Trieste Futebol Clube, que também era um projeto de formação, que hoje em dia eu acho que eles têm um convênio com o Flamengo, mas também formou muitos atletas, e eu fui lá, tive experiência nas escolas deles e como treinador e auxiliar, então tive experiência lá no 19, no 15, no 13, no 11,
foi grande experiência. Depois disso eu fui para Portugal, decidi ir para lá, fui fazer uma parte do meu mestrado e trabalhar no futebol. Então fiz alguns estágios, trabalhei, fiz o estágio lá, tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas no Boa Vista, no próprio Benfica, né, que vocês conhecem mais aí. E depois eu vim para Viçosa fazer outra parte do meu mestrado, onde eu trabalhei com uma coordenação também de um projeto de esportes que tinha lá, dentre eles o futebol. Depois ainda tive uma oportunidade em 2014, né, de ser um professor universitário. Então, eu tive uma experiência na pedagogia de esporte, na orientação de estágio, e voltei para Portugal para fazer meu doutorado e para trabalhar no futebol também. Então, eu tive experiência aí em alguns clubes, né? Lá, de quarta divisão, de segunda divisão, na parte principalmente aí de análise, de avaliação e de análise de desempenho, mas voltado também para o treino, né? E um grande estágio que me marcou foi também que eu fiz um estágio no Valência, na desempenho, no metade do ano passado, fora cursos e workshops, estágios em geral que eu tive prazer de fazer por lá, né? Então esse aí foi um, um apanhado geral aí da minha formação para vocês verem como todo mundo tem um processo, um longo processo, né? Que é se dedicando, que é estudando, que é trabalhando, vivenciando, tendo uma mente aberta, que aí a gente vai progredindo, né? Então, só queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha história. E desde janeiro eu estou aqui no América, como analista de desempenho profissional, né? Acompanho diretamente a equipe e tem sido uma experiência riquíssima também, todo esse processo, esse aprendizado aqui que eu tenho tido, essa oportunidade, né? Então, tenho que agradecer muitas pessoas e instituições, né? Então, que me ajudaram, professores, né? Colegas, são inúmeros nomes aí que se eu começasse a citar aqui, passava meia hora. Então, tenho muito a agradecer aí todas as pessoas que me ajudaram e que deram a oportunidade de eu demonstrar minha vontade, meu trabalho, né? Então, de conviver com as pessoas. Então, lá no Porto também tive a oportunidade de dar formação para treinador, participar de alguns projetos de acompanhamento de jogador. Então, foi aí diretamente ligado ao gabinete de futebol. Então, também foi um aprendizado grande. Beleza, pessoal? No geral, gostaria de passar isso para vocês, que eu acho que é legal vocês conhecerem com quem vocês estão interagindo, né, entre aspas, virtualmente, mas o que esse professor tem aí para passar também. E eu tive uma experiência na China de um mês aproximadamente, também na formação de treinador. E a gente até tinha acertado para voltar na parte eu ia na parte de técnica, né? Então, no auxiliar técnico e na formação lá deles, mas acabei não voltando. Mas tive uma experiência de um mês que foi enriquecedora também. Beleza, pessoal? Pode estar talvez meio estranho o som, espero que não, que eu estou sem fone. E então não espero que não dê nenhuma interferência para vocês, tá? Então eu vou compartilhar só aqui é, deixa eu ver aqui. A princípio, o áudio ok, professor. Tá ok? Sim, sim, está compartilhando. Então tá bom. Eu vou começar com os slides aqui, por favor, me Só um avise. momento, professor. Deixa eu só conferir se a aula ainda está sendo transmitida, porque tivemos uma queda aqui na conexão. Tá bem. Só um momento. A princípio estamos ainda no ar. Então vou Pode dar começar. prosseguimento. Então, pessoal, vamos começar com o nosso tema lá, identificação de talentos do futebol, que eu fui aí direcionado, né?
Então, eu vou estar passando algumas coisas, tanto aí que eu pude vivenciar ao longo desses anos, e tanto como estudo, leitura, visitas, conversas, uma coisa geral, e que possa aí atingir de uma maneira ampla os alunos, né? Independentemente de que aonde vocês estejam trabalhando. Então, eu dou um apanhado geral, um pouquinho sobre a parte de identificação, né? Que é a parte de prospecção, sobre o departamento de captação, por mais que não seja minha área de atuação, convivi com isso com muita gente, né? Vivenciei nos clubes, acompanhei e na parte de avaliação que eu também fiz bastante, aí, né? Então vou estar passando dessa forma para vocês algumas ideias e que possa aflorar e dar um suporte na carreira de vocês, beleza? Eu vou conversando com vocês e nessa primeira parte, depois eu abro para pergunta e a gente assim vai, tá bom? Então vamos lá. É só para a gente diferenciar alguns conceitos, né? Por mais que esteja no texto, mas identificação nada mais é que a procura e a busca de jogadores, seleção, principalmente, né? Por mais que é transição de categorias, mas pode ser em função das fases da prospecção, porque é uma transição. E a formação que é relacionada com o treino, a qualidade do estímulo, né? Aquela formação que a gente oferece pros atletas em questão de estrutura, de qualidade de treino, em questão de treino, eu quero dizer, tático, ou seja, o físico, a estrutura do clube, a parte psicológica, emocional, que vai estar influenciando aí diretamente nos jogadores, tá? Então vamos lá, prospecção, captação e seleção de jogadores para a gente começar. Então eu queria saber de vocês, eu queria que vocês escrevessem, depois eu vou buscar, quais tipos de processos que vocês conhecem na parte de prospecção e captação e seleção de jogadores. Quais critérios são utilizados? São utilizados? Então a primeira, não vou nem abrir para pergunta agora, mas eu vou ler alguns comentários, queria que vocês colocassem no chat aí o comentário de vocês. Quais tipos de processos que vocês conhecem nessa seleção? E se tem critério, qual o critério que eles utilizam? Então, queria saber de vocês, se vocês conseguirem escrever aí, eu gostaria que vocês escrevessem no chat aqui, não sei se está atualizando ou não, mas queria que vocês escrevessem. Acho que não tá, não sei se eu perdi a minha conexão. Bom, talvez eu tenha perdido, eu vou seguir na aula. E eu queria que vocês escrevessem, então, quais tipos de processos são conhecidos e quais critérios que são utilizados ou se estão critérios, quando vocês identificam, tá? Vão escrevendo aí, a gente vai conversando. Atualiza a página, professor. Aí o chat também é atualizado. Também. Bom, eu vou seguir. De qualquer forma, eu vou seguir aqui, senão a gente fica na. Vou seguir no conteúdo. Bom, o primeiro que a gente mais escutou aí, alguns vivenciaram, né? Eu acho que são as peneiradas, né? Aquela básica que ia o dia da inscrição, todo mundo ia lá 100, 200, 300, 400 garotos. Hoje em dia, garotas também, né? Ou um tempo atrás também tinha poucas, mas vão de uma forma geral, tá? Vou falar de uma forma geral. Então, que 200, 500 crianças se inscreviam e ficavam jogando a tarde inteira, né? Para um olheiro, dito olheiro, dois, três lá ficarem avaliando dentro de critério de cada um, que todo mundo tem um critério, e selecionar ao final, né? Então vai jogando e vai selecionando até, não, vou selecionar três, quatro para depois ir com a equipe. Eu acho que essa talvez foi uma das mais marcantes aí nessa grande era do futebol, né? Então, para a gente realizar de uma melhor forma essa prospecção,
Então, o que que a gente precisaria, né? Dentro mesmo que se fosse uma coerência. Primeiro, uma coerência na peneirada, a gente precisaria de uma reestruturação das ideias e de como a gente faz essa prospecção, né? Coerência nas ideias e fundamento. Por que que eu estou fazendo aquilo? Né? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui algumas ideias de como a gente poderia reestruturar isso com uma coerência e fundamentado do porquê, né? Então eu acho que essa é a primeira coisa, a gente pensar, né? Então vamos pensar lá o departamento de prospecção e captação, tá? O como aonde que a gente poderia iniciar? Primeiro, organização. Muitas vezes a gente procura desculpa para não fazer, né? Para a gente não conseguir fazer, né? Ou a estrutura, ou o dinheiro, e a gente no final das contas vai perceber que isso não tá relacionado, tá? O que que é organização? Então, a gente conseguir desde lá como que eu vou fazer, eu tenho que fazer a prospecção, como que eu vou fazer? De que forma? O que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Vou divulgar? Não vou divulgar? Né? Em que bairro eu vou fazer? Em que cidade? Aonde? Onde que é o campo? Acho que a primeira, então, a gente organizar uma, um cronograma ou um organograma também de como quais os passos a passos que a gente tem que seguir para conseguir fazer a prospecção e captação de possíveis talentos aí, né, de jogadores, né? Então, pensar na nossa estrutura, que estrutura o clube tem ou que estrutura você tem no seu clube, na sua escola, para fazer isso e aonde você faria, né? O recursos humanos, se é só você ou não, se tem mais, mas o principal é a disposição e a proatividade, porque a partir disso você consegue todos fazer as outras coisas. Repetindo, o dinheiro ou estrutura não são desculpas, isso a gente corre atrás, tá? Então acho que são pontos aí fundamentais. Outra detalhe que a gente pode pensar, quais categorias que eu gostaria de fazer na minha prospecção e captação? Eu digo aqui são dois tipos de categoria. Uma, as categorias de base, então até que idade no meu clube ou na minha escola eu quero a prospecção? 15, 12, 13, 11, 15, 16, 17. Isso é a primeira, é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai abrir para qualquer geral ou a gente vai pensar, não, essas categorias vai ser por indicados ou por um histórico competitivo, aqueles que já competiram em algum clube, né? Então, para vocês tentarem sempre categorizar. Isso são ideias, tá, gente? Através de parceiros, sejam de escolas, sejam de projetos, né? Então, seja na cidade ou não, ou fora, seja em outras escolinhas, tá? Então, isso são várias coisas. O tipo de avaliação que a gente faz, né? Como seriam essas avaliações, quais critérios a gente utilizaria, e o monitoramento competitivo, ou seja, observar competições, visitar competições, realizar competições, talvez, tá? Então são alguns pontos aí que a gente poderia estar tratando. Qual que seria esse processo, então, né? Como que a gente organizaria esse processo de prospecção e captação e identificação de jogadores? Primeiro lá, ó, calendarizar. O que, que seria calendarizar? Quantas vezes por ano faria? Uma vez por ano? Duas vezes por ano? Três vezes por ano? Quatro vezes por ano? Né? Para quais? Quais idades? Então, três vezes por ano, todas as idades? Uma vez cada idade? Tá? Como a gente primeiro recolheria isso? Um agendamento prévio, que era só ligar? Não, liguei no clube, eu gostaria de fazer peneira, né? Que o pessoal fala avaliação. Tem um agendamento. Então, iria coletando esse agendamento. E outra importância, recolher o histórico pessoal. Por mais que a gente sabe que pode ter jogador que está com 17 lá anos, por exemplo, e nunca teve base, também é interessante você saber o histórico, esse tanto escolar, pessoal, algumas questões que vocês podem perguntar, ou se é da cidade, se não é,
se jogou muitas vezes em campo de terra, se não, se costumava jogar futebol na rua ou não, né? Então, algumas questões dessas. Se jogou em clube, em escolinha, só em escola, tá? Então, são coisas que vocês podem, na ficha cadastral, pode colocar e para ajudar aí nessa seleção. As categorias de avaliação novamente aqui, ó, como que seria a categoria de avaliação? Então, vou fazer de 15 anos, então eu vou querer só jogadores que já passaram, já tiveram experiência competitiva nessa primeira parte. Depois eu faço uma avaliação de jogadores que não, geral. Então vou separando por categorias, talvez possa ser. Ou uma avaliação só com indicações do clube, seja interna, seja por empresário, seja do jogador, do profissional, por exemplo, só indicações. Então também dá para fazer. Outra, fases. Primeira fase geral, segunda fase reduzido, aí a gente reduz a quantidade de jogadores. Se tiver estrutura e possibilidade, passar uma semana, por exemplo, no clube, 3 dias, dois, né? Uma segunda fase. Aí uma terceira fase, vai ter uma equipe só, uma e meia, e essa vai jogar contra outra de teste, ou vai jogar contra a própria categoria por exemplo, se é um clube que tem sub-15, não tem o sub-14, mas vão ter a idade de 14. Então, a gente põe os sub-14, os que jogam um pouco menos, para jogar com os de teste, tá? Quais que seriam os critérios de participação, né? Então, vocês colocariam critério nisso. Quais critérios? Seria o que na calendarização? Idade, só um ano. Mas qual o critério? Por que você quer identificar só aquela idade? Eu quero. Por que em julho eu quero de 14 e não 15? Tá? Por que em outubro eu quero de 16 e não 17? Ou eu quero 17 e não 16? Tá? Então acho que alguns critérios aí que vocês podem adotar. Outro, bateria de teste. Será que é só jogo? Será que eu não posso fazer uma bateria de teste? Pensar em algo? Um jogo reduzido, alguma situação de finalização e cruzamento, tá? Alguma situação de somente posse de bola. Então uma parte de ataque e defesa, um treinamento mesmo, talvez para vocês repensarem aí nessa parte de avaliação e identificação. E como que a gente poderia talvez trabalhar nessa bateria de avaliação, né? Uma ideia para vocês aí, ó. Por exemplo, numa situação a gente poderia utilizar, deixa eu só. Tô aparecendo, ô Jans? Tá sim, professor. Jans, tô aparecendo? Tá sim. Tá. Então, nessas baterias de teste, o que a gente pode pensar em tudo isso, né? Que eu passei aí eu falei um pouquinho rápido. Se quiserem, podem ir colocando algumas dúvidas já, que depois eu vou dar uma lida e vou comentando para vocês. Mas nesse processo todo de identificação, né? Que o foco é mais avaliação. Então, por isso que eu passei um pouquinho mais rápido. Mas o que a gente pode pensar em fazer? Né? Então, já vou colocar um exemplo simples. E eu coloquei bem simples, uma planilha bem simples, justamente para vocês verem como é possível, tá? Porque às vezes a gente pensa, tem que fazer uma planilha mirabolante no Excel, software. Não, não precisa nada disso. Tá? Então, será que eu não posso pensar lá numa bateria inicial? Justamente só, não. Eu quero um pequeno jogo primeiro, um 4x4 com goleiro. Né? Então, aí vou fazer eu vou fazer um 8x8 e depois numa situação ataque e defesa e cruzamento, talvez em alguma situacional para você ver também a parte de gesto técnico e fechou. Vou fazer um ataque e defesa, uma inferioridade numérica, algumas situações que a gente de treino mesmo pode criar para fazer essa avaliação, tá? Então, que a gente pode estar, eu acho que usando a criatividade para não ficar na mesmice sempre, né? E com critério e fundamento. Será que eu não posso fazer uma cartilha, né? Uma diretriz de como avaliar isso? Então, eu vou colocar uma coisa bem simples para vocês verem como é possível. Mas aqui, vendo os comentários do Manuel e do Diego, conheço somente peneiras com critério
critério dos atletas mais altos e fortes possíveis, né? Que infelizmente acontece muito. Outro, Diego, aqui em Fortaleza existe período de avaliação, infelizmente curta, e capta-se atleta por campeonatos e jogos espalhados pela cidade, futsal, futset, é uma maneira também, né? É um critério, talvez tenha um critério, eles têm um critério, todo mundo tem um critério, né? Não existe aí, cada um tem o seu ideal, eu tenho o meu, vocês, de cada um de vocês tem o de vocês, então a gente também não pode colocar como errado. Eu acho que isso que muitas vezes é complicado tanto na vida como no futebol mesmo, que a gente aqui é certo e aqui é errado. Então eu acho que a gente tem que estar refletindo sobre esses detalhes, sobre essas ideias, respeitar a ideia do próximo, que está faltando tanto, acho que no mundo, né? Essa empatia. Temos que respeitar. Eu acho que nada é propriamente errado. Eu acho que a gente tem as ideias. Se você perguntar na peneira, concordo, do jeito que é 11 para 11 lá e solta o jogo e rola, eu não concordo, mas eu tenho meus fundamentos, meus critérios, porque se for perguntar para o profissional, ele vai falar, não, eu prefiro porque é o jogo formal, identifica assim, assim, assado, ele vai ter o critério desse, tá? Então, eu particularmente, numa primeira fase, principalmente, não concordo. Então, concordo com de uma que seja de uma outra maneira, tá? Então, vou mostrar para vocês lá uma coisinha que poderia organizar uma ficha, por exemplo, muito simples. E para voltar a compartilhar aqui. Ah, tá. Compartilhando, professor. Tá compartilhando, né? Isso. Então, bateria de avaliação. Por exemplo, isso aqui, ó, eu coloquei, fiz no Excel ali uma coisa bem simples, né? Então, só para vocês terem ideia como a gente pode pensar rápido e fazer uma ficha simples para a gente avaliar o jogador. É claro que ali onde está João, Roberto, Marcelo, a gente poderia já colocar essa escala de Likert. Então, vamos dizer que a gente tem lá um jogo 4x4, né, que eu gosto muito, 4x4, que dá para avaliar bastante. Então, colocar a escala de Likert. Por que eu não coloquei ruim, péssimo, sei lá? Porque eu acho que não tem necessário que a gente avaliar, esse é menino ruim. A desejar, acabou. Então é a desejar. Eu acho que a gente não precisa expor ninguém. Então lá, de 1 a 5, a gente coloca a nota. Uma transição. No critério defensivo, reação pós-perda. João, 5. Recomposição em equipe. Então, vou por 3. Pressão ao portador da bola mediante a pós-perda, né? Então, a posicionamento quando na fase defensiva, fechamento de linha de passe, como que é, cobertura defensiva, né? Controle da profundidade, ou seja, cuidar das minhas costas, os duelos. Então, duelos aéreos, por exemplo, dividida, situações desse tipo. Parte de coletiva. Então, quando está em superioridade numérica, igualdade, inferioridade, o quê? Em uma situação específica. Por exemplo, num contra-ataque ele ficou 1-2, sei lá, 3-1, no 4-1 ali, ou vocês vão fazer 6-6, então, ou no setor só, num corredor lateral, ficou ali em diferente situação numérica, tá? E como que ele é afastado do centro de jogo. Eu posso colocar também dentro do centro de jogo como ele age e como que é o comportamento dele no fora do centro de jogo. Mas normalmente, fora do centro de jogo é onde os jogadores mais desligam e esquecem o posicionamento, as tarefas, o que tem que ser feito. Então, combinações na parte defensiva. Se ele está um 2-1 defensivamente, como que ele se associa com o colega e com o adversário, 2-2, 3-2, e situações 1-1. Tá? Então, a partir disso a gente consegue aí dar uma nota talvez até mais justa, né? E se você tem 2 avaliadores, por exemplo, depois vai fazer uma média, né? É claro que vai ser, por um lado, subjetivo, porque é dentro do conhecimento daquele profissional ou do seu, mas pelo menos você consegue ter alguns critérios fundamentados, né? Ofensivos aí, ó, relação com bola, quando recepciona, é orientado ou não a maior parte das vezes, ou quando está sem pressão, pode colocar. Recepção com pressão, recepção sem pressão, sustentação de costa. Aí eu coloquei controle, condução, tá?
passes curto, médio, longo, remates de longa distância, curta distância, ou pode pôr remate frente do goleiro. É usar a mesma criatividade, tá, pessoal? Que eu acho que pode ser feito aí uma coisa mais justa e isso vocês depois podem catalogar, podem armazenar e ficar com uma base de dados quando o menino voltar. Você tem uma base de dados dele, né? Até isso mesmo. Tem avaliação. Se o menino não foi aprovado, ele pode voltar na próxima, dependendo do quanto tempo, tá? Então, se é um mês, é uma coisa, 6 meses é outra. Então, também a gente tem que pensar nisso, né? Nessas coisas, porque a gente tem que otimizar o processo, tá? Então, outra coisa ali, distância do centro de jogo outra vez, igualdade, superioridade, inferioridade numérica, combinações de situações na mesma parte ofensiva que dá para se pensar aí ao longo desse processo de identificação e de prospecção, né? Então, mais uma coisa aqui, comportamentos, coloquei mais, faltou ali só individuais, né? Mais psicológicos, mudança de comportamento, o que seria nas transições, quando rouba a bola, quando perde a bola, como que é isso? A motivação em estado de jogo, o que seria? Quando eu estou perdendo, quando eu estou ganhando, tá? Então você pode até especificar melhor ali. Estou empatando, levei empate, estou goleando, para ver até o compromisso do menino, se ele relaxa, se ele não, né? Se está 5-0 perdendo e ganhando para ele dar na mesma, ele está lá com compromisso, tá? Relação coletiva, a motivação com os companheiros, o quanto ele motiva ou o quanto ele é motivado quando falam, tá? A relação do comportamento do colega, por exemplo, se o colega dele perde a bola, se ele fica reclamando, mas corre na mesma, e quando ele perde a bola, ele corre, mas o colega não. Então, qual que é a ação? Se ele vai largar ou se ele sempre vai estar se dedicando, né? Ao sofrer o gol, qual que é o comportamento? E a parte de observações gerais que vocês podem colocar. Então, se vocês forem observar, eu coloquei algo tão simples. Eu coloquei algo tão simples para vocês que por querer já, né? De forma intencional, para vocês verem como o estudo, a ideia, a criatividade, a conversa com os outros do que software super planejado, super estruturas. Não, as estruturas e os softwares estão para darem suporte para os profissionais. Por exemplo, eu que faço a parte da análise de desempenho. A gente trabalha com Sports Code aqui na América, no América, que é um dos principais softwares de análise. Agora, se eu não souber analisar, o software não me adianta de nada. Porque o software vai ajudar a editar, fazer desenho, fazer o recorte ideal, categorizar, vai ajudar em várias coisas. Vai otimizar meu trabalho, mas não é o essencial. O essencial é aqui, é o olho, é saber sobre o jogo, é identificar o comportamento, é identificar se tem padrão, se não tem, né? Se aquele padrão do adversário nos incomoda ou não vai ser um padrão que a gente vai ter dificuldade de anular, ou se o pouco que acontece é perigoso, mas acontece pouco, mas é a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que pensar nesse sentido, para você ver como é simples. Então eu peguei ali 10 minutinhos, organizei, pus coisas mais aleatórias assim, categorizei como a gente pode identificar e criar um protocolo para o clube que você esteja, né? Vou ler um pouquinho os comentários aqui para a gente trocar uma ideia. Tá. Depois, a hora que eu parar para a pergunta, eu vou. Aí é melhor para a gente conversar um pouquinho aqui, tá? Então, deixa eu voltar para a aula lá. Depois eu vou voltar. Bom, como eu vou continuar aqui, aí depois a gente separa e eu leio algumas perguntas, alguns comentários, tá? Até a gente fechar essa parte aqui. Vamos lá. Outras coisas, parceiros. Como é importante a gente ter os parceiros quando a gente está nessa área, né? Que são os parceiros o quê? De escolas, de projetos,
tá? De escolinhas, quando a gente está num clube, é importante. E uma coisa simples que às vezes a gente deixa passar, por exemplo, não sei se todos conhecem a análise de redes sociais, que é a network, né? Que é isso que nada mais é que essa matriz de adjacência que está à esquerda, tá? Com os números, e o gráfico, que é os softwares que nos dão essa informação. Esse aqui eu peguei de jogador, tá? Não pude pôr ali, pode ser que a gente perca um pouquinho a noção, mas em cima iria, por exemplo, jogador 1 ao 10 e do lado esquerdo 1 ao 10. E a gente marca quando fez e quando recebeu. Então, um realizou passe por 10, eu vou marcar lá 10 recebeu, 1 realizou. E assim por diante. Mas eu posso fazer isso com as escolas. Quando a gente recebeu de cada escola jogador e quando esse jogador ficou. Ou seja, essas bolas vão representar o quê? Quanto mais o jogador ficou, maior vai ser essa bola, tá? Então, o que pode acontecer é que as flechas, eles mandaram muitos jogadores, então ficou maior, tá? Então, aí vem umas variáveis da network que eu não vou entrar aqui não vou aprofundar, mas se vocês estudarem um pouquinho isso aqui, a gente consegue utilizar para isso. Aí a gente vai começar a identificar, o projeto lá do Maranhão, lá do Rio Grande do Sul é o que mais mandou jogador aqui para América, o projeto aqui é de Contagem. Então a gente consegue identificar. E tem um programa que agora eu não me recordo, pessoal, que é na parte da geografia das ciências sociais, que também redes sociais vem isso, que eles conseguem ver a parte de densidade, como fosse as flechas ali, é muito parecido com isso, tá? Mas a gente consegue ver também essa parte de densidade, da onde vamos dizer, vem mais jogadores para as coletas e quanto e quais ficam, né? Então a gente conseguiria fazer até um índice aí, vocês poderiam, por exemplo, ter uma planilha com índice de aproveitamento desses parceiros, o quanto o jogador mais vem, o quanto fica, o quanto não fica, o quanto que passou para a próxima categoria, e assim vocês conseguem mapear de uma maneira geral os projetos que realmente têm colaborado com vocês, né? Então, outra coisa, aí a partir disso, desses critérios, como que a gente pode pensar lá em categorizar? Quantas vezes por ano vocês vão querer que eles enviem, né? Ou vão ser nessas avaliações periódicas, né? E quantos desses enviados foram aprovados? A porcentagem que eu falei para vocês. Tá? Vocês podem categorizar o nível. Se foi aprovado, a partir daquele documento simples que eu falei para vocês ali, qual que seria a nota? Então vocês vão começar a ter uma nota geral de como eles têm sido aprovados aquela escola que vem e qual que é o nível dos jogadores que eles mandam, para vocês começarem a mapear, tá? Qual que é a faixa etária mais frequente? 10 anos, 5, 8, para vocês também começarem a saber da onde vem, aonde vai buscar e dar preferência, né? 11, 12, 13, 15, 16, 17, tá? E se mantiveram no clube, qual que é a porcentagem? E eu digo muitas vezes, talvez em comportamento, outras histórias, porque a gente sabe que também o treino influencia. Mas pode ser um dado importante. Muitos têm ficado um ano, então é bom a gente saber também e mapear esses critérios, tá? Quando é escolas e franquias, um clube maior, então o que a gente pode trabalhar dentro das escolas e franquias? Vamos dizer, se o América tem algumas escolas e as franquias, como que a gente pode estar aproveitando? Por exemplo, você montar um diretriz de condutas esportivas e metodológicas, o conjunto com esses profissionais, fazer uma vez por ano, uma vez por semestre, uma semana competitiva dessas escolas dentro do centro de treinamento. Então você vai motivar a ter mais franquias, você vai motivar aqueles profissionais e vai ter tendência que eles busquem também jogador para levar para lá, tá? Então, período de formação com os profissionais do clube, você pode tentar fazer, por exemplo, eu sou da análise aqui do profissional, tem outros da base, tem outro, mas aí vem um pessoal lá das escolas. Então vai ter aí uma palestra lá com um preparador físico do clube, né, de uma categoria, um preparador de goleiro, um treinador, um auxiliar, um analista, um gestor, e assim vai. Talvez é algo que pode ser pensado, tá? Um período de estágio, sortear muitas vezes, aquelas escolas que
que mais talvez envie o jogador ou não, ou ser uma coisa equalitária mesmo, vocês darem um período para todas as franquias profissionais, sempre chamar, né? Sorteia lá, vai colocando para todos participarem e ter essa oportunidade de forma igualitária, tá? Os amistosos periódicos, por exemplo, tentar fazer uma seleção dessas escolas para eles fazerem um amistoso contra a equipe de base, que também já é uma forma de você selecionar e avaliar e prospectar jogador, tá? E a parte aí de avaliações técnicas, táticas e condicionais, né, para acompanhamento de monitoramento. O que, que seria isso? Por exemplo, não sei se vocês têm acesso ou já souberam, mas da Alemanha foi, não tem só na Alemanha isso, mas a Alemanha foi um dos primeiros e foi aonde mais teve talvez propaganda, digamos assim, tá? Então, o que que eles fazem? Em várias regiões do país, eles pegam os clubes, né? Eu estou falando de uma forma, de uma situação, de um projeto monstruoso, mas dá para fazer isso. Por exemplo, tem as escolas, as franquias, a gente tem as escolas parceiras. E a gente passa algumas avaliações para eles nos passarem os números para a gente ter ideia. Nem que seja coisas simples, né? Testes condicionais, que é a velocidade, em linha reta, agilidade, talvez alguns testes técnicos e táticos dentro desses protocolos que vocês têm. Claro que eles vão ter um nível. Então eles podem avaliar como 5-4 lá em situações, mas ele avalia o menino 5-4 dentro da realidade dele. Talvez ele venha para nossa, esse menino passa a não ser 5-4, passa a ser 3-2 ou não. Então, mas vocês conseguem criar esse banco de dados e conseguir monitorar e às vezes realmente pede para indicar os meninos, chamar esses meninos com mais nota alta, algumas situações desse tipo que pode ser criada, mas ou seja, vocês vão ter um controle semestral, por exemplo, e vão conseguir mapear isso, tá? Então, eu estou dando muitas ideias, eu sei que às vezes precisa de recursos humanos, estrutura, mas é muito mais disposição e criatividade do que outras situações, né? Então, onde fazem isso também é na Bélgica, desde 2005 por ali. É claro que lá são projetos mais monstruosos, né? Então, gigantescos. Monitoramento, de que forma a gente pode fazer monitoramento também dentro dessa identificação e prospecção. Então, olha lá, campeonatos escolares, que você também pode aproveitar essa fichinha ali, que eu, por exemplo, que eu comentei com vocês, tá? Torneios entre escolas de futebol, que tem muitos, torneios regionais, né? Então, são algumas ideias aí, fora os torneios que vocês mesmos podem organizar, né? Então, isso são algumas ideias aí que vocês podem tá seguindo, tá? Eu vou abrir agora para questões e vou ler ali os comentários também, mas sobre tudo isso que a gente falou, se vocês quiserem já, por favor, realizar algumas questões, aí a gente vai conversando, tá? Então, primeiro eu vou ler aqui do Breno Rodrigues. Professor, poderia mostrar nos slides uma planilha que você utiliza para análise de desempenho individual de atletas? E a partir daí citar e explicar detalhadamente cada uma das métricas que utiliza, por que utiliza e como avalia cada uma delas. Tá? Eu não posso estar mostrando o documento do América. Tá? Então, isso é uma situação. Mas ali ao final, na continuidade da aula, eu vou dar alguns exemplos simples de algumas situações que podem ser feitas, tá? Não vou mostrar muitas planilhas, mas vou mostrar resultados básicos. As planilhas mesmo são coisas simples que eu posso... Até no Excel eu monto para vocês rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia de algo, por exemplo, que vocês podem armazenar, tá? Deixa eu continuar aqui, como não tem muitas, então vamos ver aqui. Isso a partir das categorias sub-14, a não ser que ache que dá para fazer análise individual em categorias menores que essa. Ainda pergunta, acho fundamental que as equipes tenham um banco de dados com as características individuais nas 5 dimensões de cada atleta da base? Com certeza, com certeza. Eu vou falar breve, mas eu vou falar para vocês ali mais ao final da aula sobre isso. Banco de dados é fundamental, pessoal, tá? Principalmente na base. No profissional é um pouquinho diferente, algumas bases de dados são necessárias, outras não,
no meu ver, muitas bases são necessárias também para a hora que negocia jogador, tá? Então é interessante, ou a hora que também o jogador sai do clube, se ele quiser outro clube solicitar, você manda um relatório, alguma coisa do tipo, tá? Então, eu acho que são essas questões aí, mas questões individuais que a gente consegue, com certeza, também no profissional categorizar e ter uma base de dados de vídeo, por exemplo, também na parte da análise de desempenho, tá? É, acho que esses dados poderiam ser mais usados para recolher meninos que vão subir de categoria e serem dispensados. No América existe esse banco de dados? Se existe, aproveitar nos quesitos que stay? Então, algumas questões que eu falei agora também acontece aqui. A gente trabalha com, vou falar do parte do departamento de análise. A gente trabalha com banco de dados e relatório, tá? Então, na categoria de base. Na parte aí de formação de, de, é, de acompanhamento das competências aí também posicionais, para o estatuto posicional. Então, hoje houveram algumas reuniões para acompanhamento, mas você consegue acompanhar, né? Quando você fazer essa análise, dependendo do teu tempo também, do que o clube oferece, mas você consegue fazer algumas análises pontuais para que você tenha do atleta conforme passe os anos, tá? Então, eu vou estar passando algumas avaliações que eu acredito que também, que é bem mais da prática, não tanto, vamos dizer, tem muitas do científico que eu acho que dificultam na prática, mas são importantes para a gente entender um fenômeno na prática. Mas eu digo para usar no dia a dia, tá? Professor, o clube que tem em outras cidades, o América, você diz escola, porque eu atuo no profissional do América Futebol Clube, que é o América de Minas. Então, agora escolas, eu não sei dizer com propriedade se são franquias ou próprias, mas eu sei que tem, tá? Então, não sei dizer para vocês se tem a escola própria fora do estado, por exemplo, não sei. É, Eu acho que esse negócio de ter treinamentos vinculados ao clube em outras cidades, eu acho que vale a pena. É um projeto. Agora também, como que vai sustentar isso, né? Então isso tem que pensar. Por isso as parcerias, por isso os projetos. Como que você vai ter vínculo? Ou é idade pequena. Você vai ter num clube em outra cidade lá, sub-13, 12, 11, mas vai custear como? Tem que ter dinheiro também. Então, por isso que as parcerias funcionam muito, porque muitas vezes não tem o dinheiro para colocar nessa situação, tá? Então, não sei se respondi, mas de qualquer forma vocês podem colocar no chat aqui, a gente vai trabalhando, tá? Mais alguma pergunta sobre essa primeira parte da aula? Jean, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, professor. A imagem tá boa? Tranquilo? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, vou seguir na aula. Opa, tem que compartilhar primeiro, né? Então vamos lá. Instrumentos e testes de avaliação e acompanhamento do processo de formação, tá? Agora eu pergunto para vocês mais uma vez. Qual a importância em avaliar o processo? Então vamos lá. A gente começou falando sobre a prospecção e identificação para entrar no clube, tá? Agora eu estou falando durante o processo. Não que esses instrumentos não possam ser utilizados para a parte de identificação, tá? Podem também. Mas agora eu estou trazendo a segunda fase, que digamos que é quando você está dentro do clube, ok? Então, qual é a importância em avaliar o processo, tá? E eu gostaria de saber se vocês acham que os resultados auxiliam e auxiliam em quê? Então, se vocês puderem escrever aí, por favor, eu gostaria. Vou dar aí um minutinho, se não tiver muito comentário, se tiver, eu comento. Senão a gente prossegue com a aula. Só um pouquinho que eu vou atualizar aqui a minha sala.
Deixa eu ver aqui. É, o projeto que citou na Alemanha seria a Escola da Bola, a Alemanha que começou a partir de 2002. Na verdade, esse projeto foi antes e não foi necessariamente. Também está ligado à Escola da Bola, tá? Mas lá em Ilsenberg, eu acho, o nome não lembro. Agora é da Federação Alemã. Se vocês procurarem, tem reportagem sobre isso, da Federação Alemã, tá? Que eles fizeram vários polos que as escolas, os clubes iam lá e fazer os testes, né? Mas foi um projeto absurdo, né? Então, com muito dinheiro envolvido também. Mas não era era, tá. Mais sobre o projeto, assim, ó, não é muito o foco da aula, né? Se eu começar a dar muito destaque nisso, então a gente foge um pouquinho. Mas a Escola da Bola também é um projeto justamente para a gente oferecer um repertório motor, né, cognitivo para a criança, tá? Lá teve esse projeto também, mas o que eu digo também é tá ligado ao projeto de avaliação que eles fizeram justamente para mapear e dar o estímulo no país inteiro de desenvolvimento. Também tinha como formação profissional, tá? De treinadores, de todas as idades. Então foi um projeto muito ambicioso que deu os resultados aí que a gente está vendo, né, da Alemanha, tá? Então, ninguém comentou aqui sobre as questões, mas vale a reflexão para vocês. Eu vou continuar com a aula, tá? O primeiro lá, eu acho que às vezes vocês já ouviram falar, eu vou falar um pouquinho sobre o SAT, que é o Sistema de Avaliação Tática no Futebol, que a gente avalia através dos princípios fundamentais, tá? Então, qual é o objetivo? Já está ali, avaliar o desempenho, o comportamento e o desempenho dos jogadores através dos princípios táticos fundamentais. Em Portugal eles chamam de princípios específicos, tá? E a gente aqui chama de fundamentais, ok? Então o que seria? A gente basicamente seria sobre a organização inerente ao jogo, que a gente está avaliando a parte da gestão, como que esses atletas avaliam, esses jogadores geram, né? Para mim e para alguns que eu conheço, não só autores, mas treinadores e professores, o futebol é um jogo de espaço. Então, quem gerir melhor o espaço, e aí, lógico, com a bola, eu digo assim, com a influência da bola, tá mais perto de vencer o jogo, tá? Com toda certeza. Gerir o melhor espaço, tá mais perto, ok? Não quer dizer que ganhe, mas está mais perto. Então, olha lá, por que a gente vai avaliar? A capacidade tática que estão ligados aos processos cognitivos, tá? Que são esses requisitos para o desempenho dos jogadores. Basicamente, isso que a gente vai avaliar. E qual que é a estrutura desse sistema de avaliação? O que o professor Israel lá traz nesses artigos, né? Mas tem o livro dele, para quem não conhece, a estrutura mínima seria um 4 contra 4, mas um 3 contra 3 com goleiros, que a gente pode estar avaliando todos os princípios, né? Mas lá tem outras orientações, 4-4-4, com 5, 6, com 7. Eu particularmente gosto muito do 4x4, tá? Então até a parte de artigo científico aí que já está comprovando a parte pedagógica, a importância do 4x4, porque o 4x4 a gente consegue ter, entre aspas, todos os espaços e setores no jogo formal. Porque você em 4 com uma formando o losango, você vai ter o atacante, o defensor e os extremos. Os extremos vão estar fazendo lateral, o defensor faz papel vamos dizer, de volante, de zagueiro, o atacante vai fazer papel de meia e também de atacante. E você consegue trabalhar com 3 corredores e em todos esses setores. Então por isso que o 4x4 aí também ajudaria muito, né? Então, a parte dos princípios ofensivos: penetração, cobertura, espaço, mobilidade, unidade. Defensivo: contenção, cobertura, defensivo, equilíbrio, concentração, unidade defensiva. Eu não vou estar falando sobre os princípios de forma profunda aqui, tá? Por causa do tempo que a gente tem, porque isso realmente, só para falar dos princípios, vão aí 2 aulas brincando, tá? Então, mas que vocês podem, quem não conhece, procurem ler, depois se inteirar, que é algo aí que vai ajudar também na avaliação. E o que é o positivo nisso, nessa avaliação? É porque ela é altamente específica do futebol. As informações que elas nos trazem são detalhadas e
eu falo porque eu usei e fiz meu mestrado nisso, são muito, é, como que eu posso dizer, muito ricas na informação, nas informações que nos passa, e é uma investigação e colabora para a investigação no campo, né? Então, lá, qual que é a matriz que coordena, qual que é a estrutura toda? Se vocês vão colocar, ó, o que a gente consegue avaliar? Os princípios, a localização do campo, tá? E o resultado do coletivo dessa ação. Então, vocês vão ver ali, ó, tem o meio campo ofensivo, defensivo, as ações táticas. Ofensiva, por exemplo, realizou finalização, continuou com a posse, tá? Perdeu a posse, defensiva recuperou, sofreu finalização. E a outra categoria, que é a parte do produto que se chama, que aí tem ó, um índice de performance, as ações médias, o percentual de erro acerto e a localização da ação contrária, né? Então, Professor, me ouve? Me ouve, professor? ofensiva, por exemplo, realizou finalização, continuou com a posse, perdeu a posse, e a outra do produto que se chama, que é o índice de performance, as ações médias, o percentual de erro. Me ouve agora, professor? Professor? Professor, me ouve? Tivemos um pequeno problema, pessoal, na conexão. Tendo reconectar aqui. Só um momento. Professor, me ouve? Tivemos um pequeno problema, pessoal, na conexão. Acabamos perdendo a conexão com o professor Mike. Estamos tentando nos comunicar novamente aqui com ele. Estamos tentando conectar. É, aguardem um momento. Tá me ouvindo agora, professor? É, tenta sair e voltar para a chamada, por favor. Nós perdemos a conexão com o senhor. Ah, e aonde que eu tava? Deixa eu só conferir aqui. Faz tempo que tá compartilhando ela, então. Isso. Ali, ó, tem o meio campo ofensivo, defensivo. Onde a gente falou. E a outra categoria que é a parte Falando da categoria do meio campo
ofensivo e defensivo, e falando do item de performance. Tá, beleza, tranquilo. Não foi muito longe. E agora, já tá com conexão aí ou não? Não, sua conexão não voltou. Tá, então vou sair e entrar no link, é isso? Isso, por favor. É no mesmo link mesmo, Jonas? Isso, eu te mandei o link no WhatsApp só por via das dúvidas. Mas, Eu tava no e-mail. beleza. Foi agora? Agora foi. Vamos voltar à aula. Estamos de volta com a conexão com o professor Michael. Vamos dar continuidade à aula. E desculpem, pessoal, por esse erro. Então, retornando lá, pessoal, deixa eu só compartilhar aqui. Tá compartilhada a tela, Jans? Tá sim, professor. Então, beleza. Então, retornando lá, pessoal, ó, acho que eu tava aqui, né? Quando caiu. Então, o que a gente consegue coletar com o Futsat, né? Então, além dos princípios ali, ó, qual campo? Então, que ele propõe, né? Então, qual campo a ação tática foi realizada, se no campo ofensivo, se no campo defensivo. Que aqui pode dar uma confusão que é ação tática ofensiva no campo ofensivo, ação tática defensiva no campo ofensivo, são coisas distintas. Aí o resultado da ação parte coletiva, por exemplo, realizar a finalização ou perder a posse, continuar com a posse, ou na fase defensiva, recuperar a posse, né, sofrer finalização, continuar sem a posse, e a parte que é chamada de produto, que é o índice de performance, que aí é uma fórmula, se vocês buscarem lá no livro, vai ter, ou no artigo científico. A parte de ação tática é em média, tá? Percentual de erro e acerto, em função, claro, positivo e negativo, aí é uma porcentagem. E a localização da ação relativa aos princípios, que está relacionado com a realização, por exemplo, do ação tática defensiva no campo ofensivo e a ação tática defensiva no campo defensivo, tá? Então lá, o importante para avaliar, a gente tem que considerar esse noção de risco à própria baliza, tá? Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, agora eu vou utilizar aqui, aí eu vou só aumentar, facilitar para vocês aqui, ó. Se o jogador faz uma penetração que é com bola para lá, ele está fugindo. Então, será que é positivo ou negativo? Aí tem um jogador que faz a contenção e direciona ele para lá. Então, possivelmente, o jogador da contenção ele ganhou positivo e o jogador da penetração ganhou negativo, mesmo tendo indo para frente, tá? Porque ele foi direcionado pelo portador da bola, pelo jogador defensivo da contenção. Então, é importante a gente levar em consideração essa estrutura aqui, essa situação. Qual é a noção, o risco à baliza que ofereceu ou que protegeu, tá? Outra situação aqui seria ter ideia, aqui, ele trabalha com essas 12 zonas, tá? Então, nos corredores esquerdo, central e direito, e nos setores defensivo, médio ofensivo, setor ofensivo. E o importante é que também é o centro de jogo. Se a bola está aqui, tipo no O,
O centro de jogo é aqui, tá? Então, por que que ele está colocando isso aqui? Dessa forma, é porque como o jogo tivesse direcionado para lá. Então, isso vai influenciar na minha análise. Aqui, ó, princípios ofensivos. Por exemplo, centro de jogo, penetração com bola. Eu não vou estar falando aqui de todos os princípios, porque isso aí seriam 2 aulas, tá? Então, só dos princípios. Aqui eu tenho que falar muito, só direcionar, e aí depois vocês conseguem estudar e aprofundar. Então, ele está direcionado para onde? Para lá. Agora, o próximo princípio, cobertura ofensiva, onde que é? Dentro do centro de jogo, seja atrás ou na frente, oferecendo linha de passe. Também no corredor, no próximo corredor subjacente ao sentido do jogo, ele também é cobertura, ó, até o limite do centro de jogo. Ou seja, esse jogador está fazendo cobertura. Se o centro de jogo está aqui, o jogador daqui, desse corredor, estaria fazendo cobertura. O daqui já não, tá? O próximo, espaço. Aqueles jogadores que estão ganhando o campo, ocupando o campo adversário, tá? Tentando aumentar o espaço de jogo efetivo. E esses jogadores fazem espaço, para frente da linha da bola e fora do centro de jogo. Então eles estão fazendo espaço, aqui, ó, ganhando o campo, ok? A mobilidade. O que seria a mobilidade? Quando o jogador rompe a última linha defensiva, ou seja, que a gente fala infiltração ou facão, né? Então ele está fazendo uma mobilidade de ruptura para receber um passe atrás da última linha defensiva, ok? E unidade ofensiva são aqueles jogadores que permitem a equipe jogar em bloco. O que acontece, às vezes, o jogador está muito longe, não está compactado, possivelmente é uma negativo, tá? Mas são jogadores que fecham todo o espaço de jogo efetivo na parte de trás, a última linha defensiva, digamos assim, para facilitar um pouquinho para vocês, ok? Quem não tiver essa vivência. Então eu vou dar um exemplo de um princípio. Por exemplo, aqui, ó, mobilidade. Então, lá no livro, no artigo, tem tudo isso aqui. Referências espaciais da mobilidade são as movimentações executadas entre a linha do último defensor. Então, ó, a linha do último defensor ali que está em preto, ó, tá? E a baliza ou a linha de fundo, né? Ou a linha da minha adversária que linha ser linha de fundo. Então, aqui é o comportamento que ele consegue infiltrar, ok? Fazer a mobilidade romper, né? Mobilidade de ruptura. Indicadores de performance, pode dizer que é positivo ou negativo. Possibilitar passe em profundidade para o colega, né? Ou seja, eu estou fazendo um movimento de mobilidade, de ruptura, e eu estou proporcionando que ele me faça um passe nas costas da linha defensiva. Negativo, não possibilitou. Por exemplo, se o jogador possibilitou o passe, não recebeu a bola, negativo ou positivo? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, 10 segundos. Ele é positivo. Por quê? Porque ele ofereceu linha de passe, ofereceu situação para progressão, só que quem não realizou o passe foi o portador da bola. Então ele recebe positivo. Olha lá um exemplo para nós lá, ó, da mobilidade. Ó, o jogador está na última linha defensiva, rompe e ele recebe o passe, tá? Ali ele ainda quis fazer uma cavadinha, né? Então vou colocar a mesma situação, ó, rompendo a última linha. Esses aqui estão fazendo unidade, por exemplo, estão longe do centro de jogo, ok? Mais uma vez. Ó, rompeu a última linha. Tá? Defensivos. Vamos lá para os defensivos. Olha lá, ó. Primeiro, né? O primeiro combate a bola, contenção, ok? Cobertura defensiva. Aqueles que estão aqui, ó, dentro do centro de jogo ou entraram no centro de jogo. Eles estavam numa concentração, eles entraram durante aquele extrato, eles entraram no centro de jogo, ok? Tranquilo? Equilíbrio. Aqui, ó, equilíbrio tem duas situações de equilíbrio. Ou equilíbrio de recuperação que faz dentro do centro de jogo por trás da linha da bola, ok? Ou aqueles que eles estão fazendo na linha lateral aqui, ó. Aí eles fazem o equilíbrio, que aqui não tem, mas seria o equilíbrio, ok? Que ele está entrando. Aí o equilíbrio. Concentração. Ó, no mesmo corredor,
poderia ser aqui, tá? E eles estão aumentando o número de jogadores entre o portador da bola e a baliza. Então, aumentando o número de jogadores, por isso, ó, concentrar, concentração entre o portador da bola e a baliza. E a unidade defensiva é o bloco, tá? Aqueles que aproximam para compactar, ok? Esses são os princípios defensivos, tá? Então vamos lá para mais uma vez lá, ó, vou pegar esse referência espacial, ações, tá ali em português de Portugal, ali que às vezes eu acabo escrevendo em português de Portugal. Ações de oposição do jogador de defesa ao portador da bola, realizada entre a bola e a baliza a defender, né? Então a gente viu ali, aquele ali, ó, primeiro, é o primeiro aqui, o primeiro opositor do portador da bola, tá? Essa seria a contenção. Para a gente dar o positivo e negativo, lá, 1, impedir o remate. 2, impedir a progressão do portador. 3, retardar a ação do oponente, aquele exemplo que eu dei do portador da bola fazer a penetração, a condução em direção ao escanteio, lá a bandeirinha de escanteio, por exemplo, porque o jogador que está fazendo a contenção direcionou para ele, então ele retardou a ação, né? Ou melhor, direcionou a bola para zonas de menor baliza, de menor risco. E retardar a ação é quando o portador recebe, você diminui a velocidade e não deixa ele progredir. E negativo ao contrário. Não impediu o remate, não impediu de progredir, levou um drible, não retardou a ação do oponente, não direcionou a bola da zona. Ele tentou direcionar, mas o portador levou em direção ao gol e deu um passe, tá? Então, esses são alguns indicadores. Olha lá, então vou dar um, olha lá o exemplo de contenção, ó, saindo, ó. Saiu, roubou, contenção. Tá, aqui tá curtinho o vídeo. Desculpa. Mais uma vez. Ó, mas vou pausar. Não sei. Ô, Jance, dá pra ver a flechinha do mouse? Dá sim, professor. Já? Sim, professor. Dá? Então, pessoal, aqui, ó, por exemplo, aqui contenção. Esse aqui, ó, equilíbrio de recuperação, porque dentro do centro de jogo, por trás do portador da bola. Unidade defensiva, porque também faz unidade defensiva aqueles que estão juntando no bloco, o atacante. Aqui, tá fazendo unidade porque tá atrás da linha da bola, tá no corredor esquerdo, mas se estivesse para trás da linha da bola seria equilíbrio. Aqui, digamos que aqui é um professor lá que ajudava na coleta, tá fazendo concentração, tá? Ó, penetração em direção do jogo, tá para cá. Esse aqui, cobertura ofensiva. Esse aqui, unidade ofensiva. E aqui tá fazendo espaço, ok? Porque ele não tá rompendo, ele só tá tentando aumentar. Mas vamos lá pro princípio, ó. Contenção, ó, direcionou, mas roubou, ok? E como que a gente analisa no Futsat isso? Primeiro, tem que dominar esses conceitos, né? Outra seria, a gente chama de extrato, porque orienta-se que você Ixi, agora onde que eu... Tô aparecendo agora, Jans? Tá sim, professor. Então, primeiro, eu tenho que estudar um pouco ou bastante, né, sobre esses conceitos para depois começar uma análise, e a gente chama o extrato e analisa os princípios. O extrato nada mais é em função de uns conceitos de posse de bola que eu vou passar para vocês, que a gente para, a hora que aconteceu aquilo, é uma unidade de observação que é chamada, tá? Uma chamada, isso na parte de análise de jogo é chamada de ou análise notacional, é chamado de unidade de observação aquele tempo, para a gente colocar, fez penetração, fez contenção, fez o equilíbrio, e como que a gente avalia que é uma melhor forma, mais segura, jogador por jogador. Primeiro, avalia um jogador o jogo todo, os 4 minutos, por exemplo, tá? Que é o 3x3. Depois o jogador 2, depois o jogador 3, porque se você analisa todo jogador de uma vez só, você pode perder informação e confundir jogador, tá? Então é mais seguro analisar um, depois analisar outro, depois analisar outro e assim vai,
ok? Então vamos lá. Ó. É o que eu falei, conceitos, extratos, análise dos princípios. E os conceitos de posse de bola que são importantes para você analisar quando muda. Cada vez que mudar a posse de bola, a gente é considerado um extrato, tá? Então, ó, quando o jogador realiza pelo menos 3 contatos consecutivos na bola, você já pode marcar. Ou quando um jogador da equipe executa um passe positivo que permite manter a posse, ou realiza um remate quadrado da baliza. Tá? Então, esses são os critérios para a gente marcar os extratos de tempo, ok? Alguns artigos aí para vocês verem como é na prática. Esse aqui por acaso é meu. Eu verifiquei a influência de Coringa do apoio no corredor lateral. E o que a gente achou? Principalmente que com Coringa eles realizam mais espaço, ok? Então na fase ofensiva e mais concentração na fase defensiva, ou seja, se protege mais na fase defensiva porque tem inferioridade numérica e tenta abrir ofensivamente a equipe adversária através de espaço, tá? Então justamente tentar aí abrir a equipe adversária para vocês verem como é um instrumento que é muito bem utilizado, tá? Aí aqui comparando o futsal, é só para vocês terem uma ideia como tem bastante coisa. É comparando idades, e aqui como que é a caracterização do teste. Primeiro, lá ó, é um 3x3, mas eu falo para vocês, eu gosto o 4x4, tá? Então 4 minutos, que já é o necessário. Aí tem a medida aqui 36/27 nesse teste no livro, tem todas. E todas as regras oficiais do futebol. Aqui tem a sessão fora de jogo, impedimento, mas também você pode fazer com impedimento. Eu fiz também na minha dissertação de mestrado. Tá? Então lá, o protocolo. Qual que seria o protocolo de operacionalização disso, da análise? Qual ação foi realizada? Por exemplo, penetração. Pronto. Então eu tenho que colocar o registro lá. Fiz penetração. Qual o campo que foi? Ok? Beleza? Aí, dentro daquela... Dentro disso aqui, ó. Fiz penetração, qual o campo? Então, penetração, ação tática ofensiva, aonde? Meio campo ofensivo ou defensivo? Ah, meio campo ofensivo. Qual foi o resultado dessa posse de bola? Continuou com a posse, pronto. Ok? Porque ele fez um passe depois. Vamos voltar lá, pra vocês entenderem. Depois, a unidade de análise, então lá, ó. Mesma coisa, a unidade de análise é a posse de bola. 3 contatos, ou passe positivo, ou a finalização. Ok? Mas vocês conseguem isso aqui e a partir disso o índice de performance, tá? Vamos fazer uma análise na prática. Eu vou fazer com vocês aqui. Eu não preparei direto ali porque eu quis fazer para vocês mesmo, tá? Então vou abrir uma planilha de Excel, por exemplo. Deixa eu pôr aqui o Excel. Por exemplo, aqui eu coloco lá, ó, princípio ofensivo, campo realizado, resultado da ação, qualidade da ação, do princípio. Então, ó, coisa simples, se vocês forem observar. Agora eu vou pegar um jogo lá para vocês. Por exemplo, lá, ó, vai começar o jogo. Aí eu vou marcar só esse aqui, ó. Eu vou avaliar só esse jogador aqui, ó. Só 4. Começar a acelerar um pouquinho aqui, só para começar. Então, ó, começou. O que ele estava fazendo? Ó, foi um passe positivo, certo? Então, o que ele estava fazendo aqui? Ah, tá no centro de jogo. Você tem que imaginar aqui um centro de jogo. Tava. Então, ele está fazendo. Eu vou lá. Unidade
unidade ofensiva. O que foi ali? Positiva, tá? Campo realizado, defensivo. Resultado da ação, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar a próxima ainda, ó. Ah, deu conceito. 3 toques na bola. Foi 3 toques mesmo? Foi. Então, deu 3 toques na bola. Aqui já é outra ação. Então o resultado era manutenção. Agora, para eu ver o resultado da ação, eu tenho que esperar o resultado dela. Mas é ali o que ele já fez? Ele fez espaço com bola, que eu não comentei com vocês, né? Mas sempre quando a gente vai conduzindo a bola para trás, é espaço com bola. Qualidade do princípio. Aí você tem que ver lá nas características, espaço com bola, clarear a jogada, se a gente recomeçar, se favorece a circulação, por exemplo, que ele vai favorecer positivo no campo defensivo, tá? E o resultado eu tenho que esperar acontecer. Olha lá, foi positivo, tá? Aí o que ele já está fazendo aqui? Ele já está fazendo o espaço. Ó, foi positivo que manteve a posse de bola. Então o próximo ali é o espaço, né? Ou melhor, ele estava no sentido do jogo, né? No corredor lateral. Então é cobertura ofensiva, positiva. Mas vocês podem facilitar e utilizar às vezes como que se diz? Ó, campo defensivo. Posse de bola outra vez. Que é a manutenção, né? Vocês podem fazer macros aqui no Excel, se vocês entendem que é só apertar um botão, tá? Buscar software aí, que tem um software que é chamado Lince, Lince em espanhol, que você consegue colocar lá as categorias. Ou você pode só código, vamos dizer, que tem nos artigos lá. Cobertura ofensiva, que é CBOF, eu acho. Positivo, então, ó. E depois, para você contabilizar, você só vai contabilizar isso aqui. Quantos positivos ele fez? Quantas coberturas? Fez tantas positivas. E aí você vai ter uma numeração, tá? Então, só para vocês. Olha lá, aquele ali já fez penetração com bola. E o que estava com bola, contenção negativo, porque levou o drible. Ó, unidade, tá? Então, são alguns critérios aí que vocês podem estar utilizando. Ok? Agora lá vou mostrar algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, relatório. Aqui é mais denso, né? Princípio tático defensivo. Então o atacante lá fulano, Joãozinho, o índice de performance tática dele foi 30%. Vocês podem buscar a fórmula do índice de performance no artigo, tá aí no livro. Números de ações. Aqui foi média. Então ele fez uma média no jogo de contenção de 4. O outro atacante 5. Se vocês observarem, o lateral esquerdo 3. Cobertura defensiva ao atacante, 15%. Aí você pega o volante lá, ó, 40% ali embaixo, ó. Então, aí vocês podem dar uma paquerada aí melhor, com mais calma, mas é só para vocês aí se inteirarem. Ali o IPTO seria índice de performance tática ofensiva e do jogo. Tá? Mas aí tem todo outro aqui, ó. Princípio individual. Então, ó, quantas contenções ele fez? 7. Defensiva 2, equilíbrio de recuperação 4, realizados lá, ó, mínimo, máximo, é média do grupo, você pode colocar a média do grupo também. Então ele fez 6 e a média do grupo foi quanto? 24 da equipe. Eficiência, o que seria eficiência? Porcentagem de acerto. Então 73% das 7, ele fez 7, mas ele acertou 73%. E o grupo, quando você vai comparar, mas do elenco todo, os colegas, né, na escolinha, foi 56, a média do grupo. Mas ele ficou acima, 73, tá? Aí tem os ofensivos embaixo também. Ó, aí eu coloquei ali por campo. Princípios defensivos. Campo defensivo. Realizados. O laranja é a média. O laranja é a média da equipe. E 13 é a média do jogador, tá? Então, ou o número que ele fez. Ele fez 13 no campo defensivo e a média da equipe foi 20. Positivos, quanto que ele fez? 9. Ó, e a média da equipe 13. Né? Isso no total. Campo ofensivo,
Ali, então, mesma coisa. Ele azul, laranja, laranja equipe, ok? Então, só uma coisinha simples. Que vocês, se vocês têm uma escolinha, por exemplo, vocês podem fazer isso aí, entregar para os pais, né? Ou vocês podem acompanhar, fazer o acompanhamento de vocês mesmo. Lá, sei lá, cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, vocês terem essa base de dados, essa frequência de como o teu jogador tá, tá realizando isso. E vocês, a hora que for, se você fizer alguma parceria, você né, que são os físicos ou técnicos, tá? Alguma dúvida sobre esse, pessoal? Porque eu vou passar agora para uma outra avaliação, que é o Safal Food. Então, se vocês tiverem alguma dúvida... Opa, que saiu. Ali, ó, pode entrar, ó, eu vi a pergunta agora aqui, ó, não sei se teve mais, mas pode entrar o conhecimento tático declarativo sim, com toda certeza. Com toda certeza, que é legal também, um teste bacana. Você pode tanto de ele declarar algumas coisas ou nos critérios lá de 4 opções, no teste antecipatório, né? Qual que é o mais. Você buscar alguns artigos tem, mas qual que são os mais. A escolha mais apropriada e a menos apropriada, né? Com 4 opções no vídeo, tem isso. Tactical Up faz isso, vocês não conhecem, vou escrever aqui, ó. Tudo bem que é pago, mas que é lá do pessoal de Viçosa também, Tactical Up, tá? Que é um parceiro aí do futebol interativo também. Ok? Bom, então vamos prosseguir aqui, que para mim pelo menos não apareceu nenhuma questão. Eu vou seguir, tá? Com a aula. O que seria Safal Food então? Safal Food. O professor José Guilherme, que desenvolveu ele no doutorado dele, com orientação lá de outros professores, dentre deles o professor Júlio Garganta. Opa, não compartilhei a tela, né, Jans? Não, ainda não, professor. Então vamos lá. Ó, então tá lá, avaliação das habilidades específicas de futebol, simetria funcional. Ainda O que não que é? foi, O professor. sistema. Não foi? Não, ainda não. Ué, mas eu apertei lá, ué. Foi agora ou não? Não. Mas tá dizendo aqui que tá compartilhando. E agora? Não, continua sem compartilhar. Tá dizendo que tá compartilhando? Tá. Interrompe e tenta novamente, por favor. Apareceu a janelinha para compartilhar? Eu reentrei no link. Pronto, agora sim. Deu? Deu. Então vamos lá. Então o que é lá? Avaliação das habilidades específicas do futebol. Qual que é a estrutura conceitual nas categorias que a gente consegue avaliar? Só tá com o retorno do teu som aí, Jans. Agora continua.
Vamos Tá me voltar lá. ouvindo? Então, ó, interceptação que estava aqui, desculpa, tem um errinho ali também que estava escrito em português antes. Desarme, recepção, passe, condução e proteção ao controle da bola, drible, finta e remate, ok? E como que a gente avalia isso? A gente vai lá, ó, por exemplo, recepção pé direito positiva, recepção pé direito negativa, recepção pé esquerdo positiva, recepção pé esquerdo negativa. E segue para todas as outras, tá? Aqui é um exemplo. Ó, categoria interromper, impedir a ação da transmissão da bola de um adversário para o seu colega da equipe, ok? Aqui a gente pode separar também. Avaliar a interceptação e avaliar desarme. Então, ó, desarmar, ou seja, retirar a bola ao seu adversário, não permitindo que esse prossiga a sua ação. Considera-se interceptação e desarme positivo se o jogador ou a equipe ficarem com a posse de bola, negativo se não ficarem na posse de bola. Jans? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá tendo o retorno. Isso, Tá verifica tendo o pra retorno mim. da minha voz, cara, e antes não tava. Isso, é porque você tá com duas telas da aplicação. Duas guias, no caso. Tem uma outra guia ali aberta. Agora eu não consigo te ouvir. Me ouve bem? Tá me ouvindo, professor? Pronto? Pronto, tá me ouvindo? Eu acho que era eu que tava com duas aqui. Isso. Desculpa lá. Vamos voltar lá. Desculpa, pessoal. Então vamos lá, ó. Aí como que a gente faz essa análise? Identifica e tipifica o que seria. Identificar o que ele fez. Condução. Tipificar positivo, negativo. Ou seja, com o pé esquerdo, com o pé direito, positivo e negativo, tá? Então, tendo em consideração as categorias e subcategorias. Classificar com positivo e negativo. Ciência versus eficácia. Ó, uma ação que for eficiente, que é, ou seja, qualidade da execução, mas que não for eficaz, que é o resultado, será classificado como negativa, tá? Então, por exemplo, ele conduz bem a relação com bola dele, mas se ele perdeu a bola, né? Então, são coisas, é o resultado da ação que vai valer também. Uma outra ação, mesmo que não tenha sido eficiente, será considerada positiva se for eficaz. Então, é sempre o resultado da ação, ok? Pontuação, como que funciona essa pontuação? Também lá tem nos artigos científicos ou na tese. Essas ações, a positiva são 10 pontos e as negativas 2,5, tá? Depois para você ter um índice. O que ele dá aqui? Por mais que você consiga pontuar, o negativo e o positivo, a condução, o desarme, a interceptação, o passe. O instrumento foi desenvolvido para avaliar a simetria, mas você pode também ver a pontuação dele nessas categorias, nas habilidades específicas, tá? Mas ele foi desenvolvido para a gente avaliar o quanto usa a esquerda e quanto usa a direita. Então, principalmente isso. Então você consegue ter uma base de dados de pontuação em função das habilidades específicas do futebol. Você consegue lá colocar, né? Por exemplo, a gente estava usando aqui, ó. Então, a princípio, já é habilidades específicas. Específicas. Então, desarme, passe, condução, né? Então, positivo, negativo, só que aqui você vai ter que colocar também pé, por exemplo. Esquerdo, direito, de cada jogador, mas você tem que saber qual que é, se o pé, se foi preferido, se ele é canhoto, se ele é destro, tá? Qual que é o pé preferido dele. Você consegue marcar.
E depois disso você criar uma base de dados do teu jogador. Tá? A partir disso você consegue também ver, ó, quanto que ele usa, uma porcentagem, o quanto que ele usa a esquerda e quanto que ele usa a direita. Tem jogador que vai estar absurda a diferença, tem jogador que não. Então você consegue ver essa evolução também. Tá? Então, em janeiro ele entrou na minha escola, ele tá assim. Em dezembro, nossa, olha como ele melhorou, usa mais esquerda, usa mais direita, é mais eficaz, tá bom? Então, aqui eu não acabei colocando os vídeos e os estudos, mas já tem um estudo que fala sobre a melhoria depois de algumas sessões de treino, tá? Eu acho que 5 sessões de treino, sendo que era de posse de bola 20 minutos, 5 contra 5 ou 6 contra 6, não lembro. Eles tinham que treinar tantos minutos com a esquerda ou com a direita, eu não lembro direito qual que era o protocolo, mas eles melhoraram, tá? E depois tem a retenção, que depois de tantos tempo fazendo ali, muitos reteram esse conhecimento. Então é uma ferramenta aí legal também de ser utilizada. Então eu vou dar um exemplo para vocês aí também de como a gente pode analisar, né? Só deixa eu abrir o vídeo aqui. Nesse, especificamente, a filmagem tem que ser mais próxima, tá, gente? Para vocês conseguirem... Aqui eu vou passar, só peço aí também, porque esse aqui são vídeos de algumas coletas e tal, então não tirem print. Oi? Você não está mostrando o vídeo. Está mostrando a sua tela. Ah, verdade. Só peço sigilo. Mas aqui, ó. Então é mais de perto, ó, o 4. Ah, fez uma recepção e controle com a direita, tá? E um passe com a esquerda. Então eu já tinha que primeiro, vou colocar lá na planilha, né? Que a gente fez. Recepção, por exemplo. Eu posso avaliar separado também. Recepção positiva com a direita. Esses aqui você pode considerar também, esses aqui são outras coisas, mas aí vai da tua criatividade, você pode adaptar também a proposta de avaliação. E o segundo, ou recepção e controle, né? Então controlou com a esquerda também. Porque, ele pode ter feito a recepção mal e não ter feito controle, mas ele fez o controle com a esquerda também. Então posso ter posto lá, controle positivo, direita, perna direita, né? Passe foi positivo com a esquerda e assim por diante, tá? E ó, mais de perto para você conseguir ver, ó. Passe de primeira. Então, olha, recebeu já com a direita, a esquerda. Então, aí de uma forma bem simples, né? Algo bem simples aí que vocês podem estar trabalhando, ok? Demais avaliações. O que seriam as demais avaliações? Quando o garoto entra na tua escola, ou quando você é da parte de prospecção lá, e você quer saber algo a mais, ou na base mesmo, tá? Essas avaliações podem ser na base. Histórico, que histórico? Familiar, histórico competitivo, histórico desportivo, tá? Tem uma bateria, entre aspas, de questionário da Austrália, que tem clube que usa. Eu não tenho isso, mas eu sei que tem, se vocês colocarem lá, questionário de histórico desportivo vai ter, que aí até vai ter, às vezes, quando ele iniciou, qual competição ele já participou, com quantos anos ele começou, na rua que ele lembra quando ele começou a jogar bola na rua, tá? Então, essas coisas, ó, competências coletivas individuais, os testes condicionais, que são testes físicos, aí várias coisas que vocês podem estar marcando, tá? Agora sim, as competências lá, ó, posicionais, o que a gente pode estar fazendo? Competências coletivas individuais, tá? Até repetiu ali, posicionais, por exemplo, zagueiro, atacante, lateral direito, esquerdo, volante, para a gente fazer um acompanhamento. E o principal, acompanhamento de desempenho positivo e negativo, para a gente saber ao longo da formação como que ele está indo, tá? Então, aí tem uma tese
que é do Cauã Almeida, que por acaso aqui é auxiliar técnico no América, né? Ele era do 17 e foi promovido profissional. Que eu vou dar um exemplo para vocês aí, o que foi em Portugal, mas foi a dissertação de mestrado. Tá ponta de lança e defesa lateral, né? Mas seria lateral e atacante, que é uma das perguntas que um dos alunos fizeram sobre o acompanhamento. O que vocês podem fazer, ó, aqui é um estudo legal, que vocês podem pegar como base. Vocês precisam pegar tudo isso? Às vezes não. Vocês podem pegar, fazer um compilamento, ver o que é mais interessante, e isso você pega como base, talvez, para fazer aquela análise, aquele questionário, aquele documentinho que eu fiz bem simples lá. Você pode, quero avaliar os laterais. Então, a gente vai estar avaliando uma vez por mês, fazer uma análise, pegar um vídeo num jogo, num coletivo, alguma coisa. Eu vou avaliar ali, do organização ofensiva. Não, eu quero só movimentação por fora ou por dentro e atacar espaço no corredor lateral, por exemplo. Então eu vou avaliar isso. Põe uma escala de Likert aí, né? Likert é aquela ali de 1 a 5. E você consegue fazer esse acompanhamento, tá? De forma simples aí, simples e direta, tá? Então com planilha também. Indico fazer curso de Excel, porque ajuda muito. Excel ajuda muito mesmo, tá? E chegou ao fim, pessoal, a aula. Então, obrigado. Tá aí meu e-mail para quem quiser algum contato. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, agradecer aí ao professor Marcos e o Futebol Interativo pelo convite, pela confiança. Então, cadê aqui só? Agradecer aí a confiança, agradecer a confiança dos alunos de terem investido nesse curso, né, que tenho certeza aí que com a competência dos meus colegas, que eu sei que eles trouxeram conteúdos ricos e que posso estar colaborando na formação de vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez, estou à disposição, é só entrar em contato ali, coloquei meu e-mail, tá, no próprio fórum, e boa sorte. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Beleza? Bom, mas antes de mais nada, se tem alguma questão lá, eu respondo aqui também, não tem problema não. Antes de fechar, né? Que saiu aqui outra vez. Aqui não tem nenhuma questão, só obrigado aí, Diego. Acompanhou a aula, né? O próprio Breno, não sei se tem outros, mas e aqueles que forem assistir, então também fico agradecido aí pela confiança, tá? Muito obrigado, professor Michael, por essa aula, por essa noite de conhecimento dadas aos nossos alunos da turma de iniciação de futebol de base. Com certeza os alunos que acompanharam tiraram bastante dúvidas, e espero que também aqueles que ainda não acompanharam ao vivo, que não acompanharam a aula, também possam acompanhar e as possíveis dúvidas possam ser tiradas no fórum. Lembrando também que essa aula valerá para o ranking da próxima semana. Então essa aula e a última aula, que é do professor Rodrigo Leitão, farão o ranking semanal para a próxima semana. Sobre a aula do professor Emerson, vocês têm até amanhã, às 23h59, para completar, para assistir a aula e fazer a atividade que está cadastrada no módulo do professor Fred. Lembrando que essa aula do professor Emerson é em substituição à aula do professor Fred, que nós, por problemas técnicos, não conseguimos a gravação dela. Lembrando também que aqueles que não conseguiram ir no fórum, não conseguiram tirar suas dúvidas ir no fórum, e em breve a atividade estará cadastrada. E o material do curso completo também estará disponível até o fim da noite. Mais alguma coisa, professor? Não, acho que é só mesmo. Eu fiz os agradecimentos, agradecer a confiança aí, o convite do Marcos, do Futebol Interativo e dos alunos, né? Por estar podendo aí, dando a oportunidade de a gente se expressar e trazer um pouquinho aí do que a gente já vivenciou, aprendeu, estudou, né? E os questionamentos, independentemente da quantidade, sempre faz a gente refletir
essa partilha de questões sempre faz a gente, eu acho que tá reformulando ideias. É isso mesmo, professor. É essa ideia de interação que a gente traz e esperamos que todos que estão acompanhando o nosso curso estejam aproveitando bem. Então é isso, pessoal. Tenham uma boa noite, professor, boa noite, alunos, e até a próxima aula. Valeu. Boa noite para todos, boa noite, Jans. Obrigado mais uma vez aí pelo suporte. Valeu, professor.